Fala, minha galera, estamos dando sequência aí a nossa matéria, né, nesse universo virtual que agora está fazendo parte da realidade de todos vocês. Espero estar ajudando um pouquinho e a gente vai dar sequência ao que a gente tem visto nas últimas aulas, né? Quem aí andou me assistindo, quer dizer, me ouvindo, né? Porque eu sei que vocês estão com saudade dos meus belos olhos, mas por enquanto vamos ficar com a minha voz, que eu acho que ela é mais satisfatória. Apesar que me ouvir também deve ser um tanto quanto enjoado. Mas vamos lá, galera. No nosso último encontro a gente estava falando sobre a questão de Roma, né? A gente, na verdade, recapitulou alguns conceitos e a gente vai falar de hoje de um momento crucial da história romana, né? Quando você vê filmes, quando você vê séries, na maioria das vezes você realmente retrata a realidade do quê? Do chamado Império Romano. Então a gente viu no nosso último encontro a transição da República para o Império, quando começa a rolar o fortalecimento dos militares, quando as pessoas começam a duvidar das instituições republicanas, do Senado, da magistratura, quando o cônsul então já não é muito bem visto, e a gente falou sobre a importância do Império. Né? O Império, na verdade, ele vem para colocar ordem no caos gerado pelo empobrecimento da plebe, pela crise agrícola, né, pelas brigas internas, pela formação dos triunviratos. Vejam que os militares já vêm tomando força ao longo da história de Roma. Né? E nós tivemos em Otávio, também conhecido por Otávio Augusto, o primeiro grande imperador de Roma. Bom, quando a gente fala império, a primeira coisa que eu peço a vocês é entender um conceito básico. O que eu acho que está passando na cabeça de vocês é o seguinte: quando eu falo império, a palavra império eu acho que lembra vocês poder centralizado, beleza? Mas para ficar fácil a gente entender, o Império Romano a gente vai dividir cronologicamente, porque se a gente viu a monarquia, a formação, a república, o crescimento, numa cronologia a gente vai ver o ápice de Roma, que é o Alto Império, é quando Roma na verdade vai se estruturar. E vejo aqui uma curiosidade, eu estou falando do século I a.C. ao 3 depois de Cristo. Vejam que nesse ínter aqui eu vou ter o nascimento de Jesus de Nazaré, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. E eu também tenho a crise de Roma, que é o Baixo Império, né? Quando a gente então tem a decadência. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender a formação do Império e dividir em etapas, em Alto e Baixo Império. Beleza? Bom, falar do Império, a gente tem que, na verdade, trabalhar algumas características gerais. O que marca a ideia de um Império? Tá? O romano ele tem algumas características específicas. Muita gente considera ter sido o Império Romano o maior império da antiguidade. Então, diante disso, a gente vai ver que o Império Romano ele se estrutura dentro da ideia de uma centralização política. Então, como eu falei, acabam-se aquelas disputas que rolavam no período republicano, senadores e militares, senadores e cônsules. Então, havia uma briga e essa incerteza e essa insegurança, ela fortalece a ideia de centralizar o poder numa figura o quê? Uma figura uníssona. E essa figura a gente conhece como imperador. Vejam que o nosso imperador agora, como eu falei, claro, você não tem que ficar decorando os imperadores que fizeram parte, não é necessário isso. Mas a gente vai entender o seguinte, que quando eu me refiro à ideia do Império Romano, tá? A gente vai entender que a figura do imperador ela tem um papel decisivo, porque o imperador ele se torna um líder político, chefe desse novo Estado, ele se torna um líder militar, ele também se torna uma figura religiosa. Né? Durante o Alto Império, as pessoas veneravam o imperador como se fosse uma divindade. Perfeito? Então a gente vai perceber exatamente isso. Agora, muita gente pergunta, mas Mateus, como assim? Implementar o império e você resolve todo o problema? Não. A gente percebe que uma das coisas que o Júlio César, como a gente viu no nosso último encontro, ele foi um grande general, todo imperador romano é um César e ele mesmo não foi. Ele mesmo, Júlio César, nunca foi imperador. Mas ele viu o seguinte, que para você colocar ordem, você deveria diminuir o poder dos patrícios, fortalecendo a questão dos plebeus. Por quê? Quem se lembra da nossa última aula, você vai entender que, por exemplo, galera, os plebeus, eles eram a base de Roma no primeiro momento. Por que eu digo base de Roma? Tomando uma coça com o mouse aqui, mas tudo bem. Por que eu digo base de Roma? Porque eram eles que compunham a base do exército. Perfeito? Então você realmente vê que o romano ele faz algo fundamental. O que ele faz? Ele vai implementar
a ideia de um exército remunerado. Porque como o plebeu ele era obrigado a trabalhar sem que ele tivesse qualquer tipo de remuneração, a partir de agora você se torna obrigado, mas você é pago. Ou seja, todo mundo que ingressa no exército romano passa a receber um pagamento. Ou seja, você passa a receber um soldo. Lembra, você quando trabalha de salário, você não é assalariado? Logo, trabalhar de soldo, você o quê? Recebendo o soldo, você se torna um soldado. Então, a partir do momento que eu, na verdade, o quê? Pago ao meu exército, eu estou, na verdade, o quê? Pagando aos plebeus, que reclamavam muito do quê, galera? Da condição de crise econômica. Lembra, eles estavam empobrecidos. Então, a partir do momento que eu pago ao plebeu, eu dou a eles um cala-boca e mais. Eu permito que o plebeu tenha o quê? Uma ascensão dentro do exército. Você entra como soldado, mas permanece soldado se você quiser. Perfeito? E outra, eu não só pago o plebeu, mas agora, por ele ser remunerado, ele terá que cumprir ordens. E para a gente, na verdade, estabelecer essa ideia de ordem, qual era o outro grande problema que eu estava tendo em Roma? Pelo número cada vez maior de escravos, a propensão, a probabilidade de rebeliões era muito grande. Então, se eu tenho um exército forte, eu sufoco essas rebeliões escravas. Beleza? Então, a ideia de um exército remunerado foi decisivo para isso. Então, quando a gente fala sobre a ideia do império, vamos então esmiuçar as duas etapas. Se eu começo a falar sobre o quê? Sobre o Alto Império, eu vou falar sobre o momento top, sobre o momento TDB, o momento tudo de bom, o ápice, o auge de Roma. Nessa época, então, a gente vai perceber algumas características marcantes. Ou seja, eu entendo que agora o imperador tem nas mãos o quê, galera? O exército. E aí, gente, com o exército do meu lado, eu me torno muito corajoso. Lembra do Planet Hemp? A minha segurança eu faço na cintura. Com o exército do meu lado, eu me torno muito mais o quê? Muito mais poderoso. Então, diante disso, na fase do Alto Império, a gente percebe um expansionismo. Um crescimento como Roma nunca teve. Você vai falar, mas Mateus, espera aí. Você falou para a gente na nossa última aula que durante a República houve o crescimento. Falamos sobre guerras púnicas, a expansão pela Península Itálica. Mas por que agora, mais do que nunca, Roma cresce? Porque lembra aqui, galera, eu estou tendo que a atuação do exército. O exército está sendo pago. Então, quanto mais o exército conquista, mais ele recebe. Quanto mais ele recebe, mais Roma prospera. Então, eu tenho um expansionismo como nunca, mas é o que eu falo, eu estou criando o cobre em casa. Eu estou criando um grupo de mercenários, que são militares que adoram não o Estado, mas o dinheiro que o Estado lhes paga. Perfeito? Diante disso, para celebrar esse crescimento, você vê o que? A construção em Roma de grandes obras públicas, né? Templos, grandes templos, né? As arenas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os espetáculos, as grandes avenidas. Quem é que nunca ouviu o ditado que diz que quem tem boca vai a Roma? No final, as pessoas começam a vaiar Roma pela crise, mas no primeiro momento a gente entende que todos os caminhos levam a Roma. Via Ápia, via Sabina, são caminhos que as pessoas queriam percorrer, porque Roma era o centro do mundo civilizado. Bom, você realmente tem dentro dessa ideia a gente falar do que? Da política do pão e circo. Gravem muito isso, né? Isso, de certa forma, vai ficar muito evidente, né? Um dos irmãos Graco, o próprio Tibério Graco, aquele que participou do Tribuno da Plebe, ele falou exatamente isso, que uma das formas que você tem de entreter a população é você dar ao povo o quê? Galera, comida e diversão. Então o Romano ensinou pra gente lá o quê? Lá antes de Cristo, que todo mundo tem seu preço. Eu sempre cito nas minhas aulas um filme chamado Proposta Indecente, quando um milionário vê um casal, se interessa pela esposa de um casal que passava por uma dificuldade financeira e ele oferece $1 milhão para que ele passasse a noite com a esposa do cara. Galera, bota aí. Todo mundo tem preço? Mas, galera, não sei se todo mundo se vende, mas que todo mundo adora comida e diversão, porque enquanto o povo tiver o pane et circense, ou seja, o povo está o quê? Iludido. Quantas vezes você já esqueceu de tudo durante grandes eventos como Carnaval, Copa do Mundo? O Romano mostra isso pra gente, né? E aí você percebe que faziam parte. Reza a lenda que em anos romanos, de 360 dias, chegamos a ter 200 dias de feriados. Porque enquanto a população estiver envolvida em espetáculos,
sejam eles sangrentos, sejam eles aqui de forma lúdica, como brigas de gladiadores contra animais ferozes. Vejam o lado do gladiador também, né? A galera que já viu filmes como Gladiador, Espartacus, a série Espartacus, vejam o simbolismo de você colocar o soldado romano tentando se sobrepor aos povos conquistados. Perfeito? As famosas corridas de bigas, Fórmula 1 da época. Então isso tudo fazia parte de um entretenimento, porque enquanto o povo tiver comida e diversão, não há reclamação. Né? Vejam que Roma realmente veio prosperar. A própria cultura romana, ela vive um momento muito, muito curioso. Porque, galera, eu tenho que investir esse dinheiro, fruto da expansão, porque quanto mais eu cresço, quanto mais eu conquisto, mais dinheiro eu arrecado. Então, diante disso, o que vai acontecer? Eu realmente começo a botar em espetáculos a própria cultura. Reza a lenda de que um cara muito amigo do imperador Otávio Augusto, né, Caio Mecena, esse cara, considerado por muitos o protetor das artes, ciências e letras, ele o quê? Ele incentivou a ideia do teatro, ele começa a criar leis de proteção. Para quê? Para que as pessoas, então, nesse momento... Claro que quando você está na bad, você não quer ver ninguém, você quer se trancafiar num quarto, pegar uma caixa de bombom, um pote de sorvete e não falar com ninguém. Mas quando você está bem com o seu eu, tem um amigo meu que diz que quando a gente está bem com o nosso mim, né, a gente o quê? A gente começa a produzir. Já viu quando você está aprendendo uma matéria, a coisa está fluindo? Então, quer dizer, a cultura reflete muito isso. Então, é uma época de prosperidade. É uma época que qualquer um que olhasse para Roma fala, Roma está perfeita. Por quê? Roma vivia a sua Pax Romana, expressão que indica toda estabilidade. Então, gente, qualquer um que olhar para Roma vai entender que fala, Roma não cai. E, gente, o romano vai ensinar para a gente algo curioso. O que o romano ensinou para a gente? Galera, que quando você de fato quiser conhecer alguém, é só dar a esse alguém poder. Porque, vejam, você fala, Mateus, é impossível que um império dessa magnitude, dessa grandeza venha sucumbir. E o pior, galera, que aqueles que construíram Roma foram responsáveis pelo seu declínio. Né? A gente brinca que foram eles que realmente fizeram isso. Mas para a gente entender, né, essa ideia do expansionismo, antes da gente poder falar sobre a decadência, olha aqui, galera, para a gente poder visualizar, acho que fica fácil. Né? Você tem Roma e toda essa época da expansão, como a gente já havia falado. Então, quer dizer, essa expansão é fruto do quê? Das grandes conquistas do exército, né? Cada vez mais grandioso. A gente tem aqui uma definição clássica do pão e circo. Essa ideia consistia em oferecer aos romanos alimentação, comida e espetáculo. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. O mais famoso foi o Coliseu de Roma, nascido e batizado pelo nome de Anfiteatro Flaviano, né? Coliseu vem depois do nome, onde eram distribuídos alimentos. Dessa forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida, diminuindo a chance de revolta. Então, quer dizer, a ideia de entreter a população, o povo ter preço. Tá? Nós temos algumas ruínas aqui, ruínas do Coliseu, que a gente vai ver daqui a pouco numa imagem melhor. Hoje, para você visitar o Coliseu, ou você vai com um guia, ou não sei se vocês vão lembrar de um filme que marcou a época, chamado Jumper, que o cara se teletransportavam e lutavam dentro do Coliseu. Né? Você tem a visão aqui por fora, algumas imagens aqui dentro das grandes obras. Né? Aqui você tem realmente o Coliseu iluminado, numa época onde a Itália passa mesmo por muita necessidade diante do que a gente está vivendo, né? E que tomara que tudo isso venha a passar. Né? Nós temos aqui o Panteão, o Templo Sagrado dos Deuses Romanos, que a gente vai falar um pouco também sobre, né? Os aquedutos. Então isso fazia parte de uma política de quê? De construção, de mostrar a grandiosidade. Porque eu sempre brinco com os meus alunos. O que eu quero quando eu faço uma grande obra? Quando a igreja, durante a Idade Média, construiu grandes catedrais, os reis absolutistas construíam seus palácios. Durante o regime militar, né, as grandes obras, tipo Transamazônica, Itaipu, grandes obras indicam poder, porque quanto maior a obra, maior o poder que eu represento. Então o romano realmente viveu o seu ápice, mas o problema é que ele realmente se deixa levar e ele acaba entendendo a decadência. Por quê? Se eu vivi o alto, eu tenho que entender a crise. E a crise, né, galera, ela vai realmente marcar o início do Baixo Império. Quando a gente fala do Baixo Império, entre os séculos 4 e 5, mas a crise ela vai o quê? Se originar do século 3, quando então o poder demais ele atrapalha, por causa de abusos, né? Existem lados emblemáticos, porque a gente sempre brinca, eu falo com os meus alunos, que assim, você conhece o ser humano quando dá poder, e eu sempre pergunto, qual é o maior problema que todo ser humano tem? É não ter problema.
E eu tive vários imperadores romanos que, por não ter problema, criaram problemas que depois não conseguiram resolver, né? Quando a gente for avaliar os fatores, entendo. Primeiro, Roma estava crescendo demais. Tamanho era a ganância dos militares pela questão de remuneração, que os próprios imperadores já não tinham noção do seu poder. Então, o crescimento excessivo ele realmente faz com que Roma perca um pouco o controle, né? Quer dizer, a administração já não é tão fácil. Outra coisinha básica, fruto do imperialismo, das grandes conquistas, aumenta-se os custos, né? A ideia de crescer realmente o quê? Tem um custo. É igual a gente brinca, poxa, o cara quando compra o iate, ele não quer saber qual é o salário do marinheiro, quanto custa o litro da gasolina, mas isso é custo, tá? Você vai perceber que, por exemplo, quando eu disse que o romano criou cobra em casa, porque quem dava segurança em Roma? Os militares. Só que vai chegar uma hora que os militares vão pedir passagem. Eles vão entender que alguns imperadores abusavam, né? Você tem imperadores que, na verdade, foram acusados de loucura, né? O Calígula, que vem aquela história, que muito se discute se ele realmente nomeou ou não o cavalo dele, né? Os citados como cônsul, aquelas festas, aquelas orgias, Nero, que fica famoso por tentar botar fogo em Roma. Então, quer dizer, esses abusos vão gerar o quê? Na população uma instabilidade. E os militares começam a falar o seguinte, olha, enquanto você está aí preocupando apenas com o seu próprio umbigo, eu realmente estou lutando. E se você não me der o devido respeito, eu vou abandonar meu posto. E olha o efeito cascata. A gente teve no Carnaval de Fortaleza de 2020 um problema, quando a polícia militar, na verdade, ela faz um motim. E aí, galera, a falta de segurança gera o quê? A ideia do caos coletivo, justiça com as próprias mãos. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque, além de tudo, o romano se acomoda. Porque quando começam a aparecer os problemas, o romano fala, fica tranquilo, eu sou romano, eu me acomodei na minha instabilidade. Só que quando realmente eu me der conta, o problema é muito maior. Quando eu digo que o problema é muito maior, porque é o seguinte, a questão do escravismo começa a virar problema. Porque Roma já não está crescendo, né? Por causa chega uma hora que Roma para, em função de crescer demais. Se eu parar, me falta escravo. Se me falta escravo, me falta trabalhador. E aí, galera, sem o quê? Sem o imperador sendo bem aceito. Sem, na verdade, o quê? Uma sociedade bem forte. O exército já não dando mais tanta garantia, as pessoas começam meio que a se apavorar. Nesse momento, então, muita gente começa a ver que as cidades que faziam parte do Império Romano já não têm segurança, e aí muita gente começa a ir para o campo. Já começa um processo de arrendamento de terras, o colonato, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas o que é isso? Falou, opa, né? Vejam hoje que pessoas estão fugindo de grandes cidades, Rio, São Paulo, para viver no interior mais tranquilo, uma vida mais calma, pela falta de segurança. Beleza? O que seria um problema facilmente resolvido? O cristianismo. Que nasce lá, galera, vamos lembrar, nasce lá no Alto Império com Jesus de Nazaré, mas quando os cristãos começam a se opor ao exército romano, ao alistamento obrigatório, ao imperador, ao modo de produção escravista, os cristãos se tornam um problema. Mas eu vou falar um pouco mais do cristianismo. Mas vejam que é uma série de problemas que vem se agravando dentro do quê? De uma onda de economia falha. Porque, gente, se realmente Roma para de crescer, produz-se menos. A moeda começa a desvalorizar, né? Os preços começam a subir. Galera, politicamente, tem um período romano, durante o Baixo Império, durante cerca de 52 anos. Num período de 72 anos, me desculpem, nós tivemos 25 imperadores. Desses 25 imperadores, 24 foram assassinados. Então, quer dizer, perde-se completamente o respeito. Alguns autores defendem que Roma chegou ao ponto máximo, já não tem como crescer. E aí, quando você já não tem mais como crescer, você então tende a cair, né? Como diria, né, Roger Federer, uma vez ele disse que o mais difícil para qualquer indivíduo, seja ele desportista ou não, profissional, não é chegar ao topo e manter-se. Quer dizer, todo mundo vai viver esse momento de auge e aí a decadência. E o romano começa a viver isso. Tá? Então, realmente, eu tenho uma série de fatores que vai fazer com que Roma comece a se perder. Aquela confiança, aquele casamento perfeito entre exército e imperador já não existe mais. Tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, um esqueminha para depois você olhar com calma. Quando eu realmente escrevo isso dentro de um texto, né? Por volta do século
no século III, o Império Romano passava por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos para o investimento do exército. Resultado, você paga menos. Com o fim das conquistas territoriais, diminui o número de escravos, ou seja, diminui a base de trabalhadores, provocando uma queda da produção agrícola. Na mesma proporção, caiu o pagamento de tributos, ou seja, diminui o imposto, o Estado deixa de arrecadar. Com a crise, com o exército enfraquecido, as fronteiras ficam desprotegidas. E a gente daqui a pouco vai falar mais sobre os bárbaros. Tá? Lembrando que nesse meio tempo há um fato curioso que é a divisão do Império Romano. Né? Então o imperador Teodósio ele divide o Império Romano em Ocidente e Oriente. Mas é uma coisa que eu falo depois com mais calma. Porque eu quero que vocês entendam que, olha, isso vai ajudar a gente entender as invasões bárbaras, que é um tópico mais à frente. Mas então eu procurei esmiuçar para a gente entender um outro problema aqui. Que outro problema é esse, galera? A questão do cristianismo no Império Romano. Porque quando eu falo cristianismo, eu obviamente me refiro a uma religião de caráter monoteísta, cuja principal liderança é Jesus de Nazaré, que vem pregar para as pessoas a ideia de que ele é o Messias, que ele é o escolhido. Aqueles que seguirem a sua palavra são vistos por ele como o povo escolhido. E uma coisa curiosa, Jesus sempre pregou para a população pobre e oprimida. Lembrando que quando eu falo em cristianismo, quando eu falo em cristão, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, eu não estou falando da primeira religião monoteísta, porque muita gente sabe que a primeira religião de caráter monoteísta é o judaísmo. Mas por que o cristianismo se torna problema? Porque, galera, os seguidores de Jesus, como já foi dito, começam, na verdade, a questionar a autoridade do imperador. O alistamento no exército, o pagamento de impostos, porque na visão de cristãos, o imperador nunca foi Deus. E aí, galera, diante disso, ao questionar, o que o romano faz? O romano, então, começa a eliminar o problema. No Alto Império, quando realmente surge o cristianismo, eu começo a matar cristãos, começo a jogar cristãos em arenas. Lembra da clássica parábola de Daniel na Cova dos Leões? Para criar no romano uma aversão ao cristão. Nero, quando bota fogo em Roma, muita gente fala que ele tentaria culpar os cristãos por isso. Mas o fato é que durante o Alto Império você começa a perseguir os cristãos. Mas, galera, perseguir o cristão não resolve o problema, porque não adianta eu cortar o problema acabando com folhas e frutos. Eu tenho que ir na raiz. Aonde eu vou? Então, durante o Alto Império, eu vou atrás do quê? De Jesus de Nazaré, considerado líder, quando eu começo a proibir e perseguir o cristianismo. Jesus morre no Alto Império, né? Condenado pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e que, de certa forma, a morte dele é emblemática, para mostrar às pessoas o seguinte: olha, faço isso com o seu líder. Então, se você continuar, você seguirá o mesmo caminho. Então, há um momento que o cristianismo ele realmente não some, ele não acaba, mas ele vira quase que uma seita secreta. Então, num primeiro momento, o cristianismo ele é o quê? Um problema, porque ele foi proibido, cristãos eram perseguidos. Só que veio o caos gerado pelo Baixo Império. E lembra que quando a gente vive um problema, muita gente busca soluções de caráter imediato. Bebida, igreja. A igreja é uma contínua. É uma questão de quê? De frequência. E na desespero as pessoas buscam. E aí o que aconteceu? Tá? Repara que aqui eu já estou falando o quê? Já estou falando em Baixo Império. Foi quando tamanho é a crise, as pessoas então buscam na fé uma crença. E aí eu entendo que, na verdade, eu, romano, não vou rezar para o imperador, que muita gente vê como Deus. E eu vou entender que lá atrás havia um homem que falava para pobre, para oprimido, falava ao ar livre. Então, aí o que o romano percebeu? Poxa, o cristianismo volta a me incomodar. Mas se ele é um inimigo mais forte que eu não posso vencê-lo, o que eu faço? O próprio romano, então, ele vai criar o Édito de Milão, documento também chamado de Mediolano, tá, galera? Em 13 de junho de 313, já no Baixo Império, o romano percebeu que tamanho é a conversão dos próprios romanos ao cristianismo que eu já começo a permitir a liberdade de culto, eu já não mais proíbo o cristianismo. E diante disso, a conversão continua a acontecer, e em 380, em 27 de fevereiro de 380, é publicado pelo então Teodósio, um dos imperadores daquelas dinastias como a Júlio-Claudiana, Flaviana, Antonina, a dinastia dos Severos, né? Então você tem o que? Teodósio não tem que ficar decorando o nome do imperador, mas entendam que quando foi publicado o Édito de Tessalônica, o Conclus Populus
ou de fide católica, eu vou estar agora oficializando o cristianismo como religião do Império Romano. Ou seja, eu proíbo outras religiões e ela que era perseguida se torna oficial. Muita gente diz que nasce aqui as bases da chamada Igreja Católica. Agora, uma diferença básica entre o cristianismo, doutrina pura e simples professada por Jesus, e o catolicismo, que é uma religião na qual você tem a participação romana dentro disso. Mas então vejam que o que era problema se torna, entre aspas, uma solução. Porque quando eu vejo Roma cair e quando as pessoas param de confiar em quê? No imperador, eu vejo uma nova liderança surgir. E todo mundo sabe que cuja principal liderança da igreja, que começa a fincar as suas bases, a Igreja Católica, que tem o quê? Que tem em Pedro o seu primeiro Papa, eu tenho na figura do Papa uma nova liderança. Não uma liderança política, mas uma liderança espiritual. Numa época que com a crise do Império Romano, a gente vai perceber que é cada um por si. As pessoas fugindo para o campo, formando seus feudos e Deus por todos. A Igreja Católica atuante. Perfeito? Então a gente vai perceber claramente essa crise, tá? E diante dessa crise, eu queria que vocês tomassem um cuidado todo especial com as chamadas invasões bárbaras, porque eu estou vendo Roma se fragilizando, problemas internos vão permitindo Roma sucumbir. E a gente vai ver que o que é o bárbaro, né? Os que já assistiram Rei Arthur, Átila o Huno, A Última Legião, Vikings, né? Que eu acho uma série que eu acho fantástica. Você entende que bárbaro é todo e qualquer indivíduo que não fala o latim, que não se veste como romano. É o não romano, que foi o quê? Que foi alijado, que foi excluído de Roma. E esse mesmo bárbaro que foi excluído, ao ver Roma sucumbir, começa a atacar. Né? E aí, ao atacar Roma, né, o Império Romano, que está realmente o quê? Em falência, as pessoas já não tendo mais a segurança, começam a fugir da cidade. Fugindo da cidade, a gente tem um processo de ruralização. Ou seja, essa ruralização dá a gente entender o quê? A formação do feudalismo. Show de bola? Então, eu de novo o quê? Eu pego aquele trechinho que eu havia colocado para lembrar que em 476 depois de Cristo, você tem o que? O fim do Império Romano do Ocidente. Percebam, eu estou falando de Império Romano do Ocidente. O Oriente, que é Constantinopla, não. Mas o Enem não vai te cobrar, o PISM não vai te cobrar Império Bizantino. Ele quer que você entenda que no Ocidente, onde o Império Romano que vigorou, ele vai ter no último imperador Rômulo do Acro o símbolo do que? Da queda, quando os povos bárbaros começam a atacar, e aí você tem o que? O fim da história antiga e o início da Idade Média, período medieval, que é um assunto que a gente vai ver logo depois. Perfeito? Mas então quer dizer, eu vi Roma prosperar, estou vendo Roma no caos, e Roma vai deixar um legado, para a gente não ficar completamente abandonado. Numa prova aí você vai lembrar que Roma deixa um legado para a gente, a cultura do direito, né? Você tem a lei das 12 tábuas, que é a base do direito ocidental. Como eu falei, muita gente considera a principal contribuição. Eu vejo também a república como algo importante, mas eu tenho o direito como algo importante. A literatura, com autores como Cícero, Virgílio, né? Você tem aí, por exemplo, Ovídio, são nomes que vão ter um papel fundamental, né, na importância da leitura da oratória. Né? Você vê a construção de grandes obras em Roma, a arquitetura romana ela fica bem marcada. Tá? A religião, como eu disse, num primeiro momento, é uma religião de caráter politeísta, uma adaptação, quase que uma cópia do que o grego realmente defende. Né? Aquela questão antropomórfica, os deuses sendo vistos como imagem e semelhança dos homens, e que vai mudar no final. Quando então, na verdade, o que? Eu transformo o cristianismo como religião oficial. Mas no primeiro momento, esse politeísmo ele é muito presente. Né? Nós temos aqui, como eu falei, algumas correspondências. Se eu tenho, por exemplo, Zeus na Grécia, eu tenho Júpiter em Roma. Se eu tenho Hera na Grécia, então isso é só para você realmente deliciar, né? Para você entender um pouco do que Roma deixa para a gente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham realmente gostado, tá? E aí depois, como a gente sempre faz, vamos liberar depois uma listinha de exercícios para a gente estar se preparando, e a gente se encontra na próxima aula, mostrando a passagem, então, da história antiga para a Idade Média. Mas vejam que o feudalismo não nasce por acaso. A ideia de ir para o campo, surgir um feudo, está muito ligado à crise do Império Romano. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Tamo junto.